Aqui, não sei se alguns eu acho que já me conhecem, mas eu tenho uma trajetória sindical também. Fui presidente do Sindicato de Jornalistas de Brasília, vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Na época, inclusive, a Andes era nossa parceira no Prêmio Nacional de Jornalismo, que a FENAGE tinha na época. E tem um outro pé na academia, né? Tanto como servidor, como professor e como aluno. Chefiei a assessoria de imprensa da Universidade de Brasília no 1990, 91, e dei aula lá entre 2002 e 2004. Esse trabalho que eu trago para vocês é um trabalho fruto de uma tese de doutorado que eu fiz na França, na área de informação e comunicação, onde eu desenvolvi uma nova categoria que eu chamei de mídia das fontes. Inicialmente, a gente trabalhava com o termo mídia corporativa, mas a palavra corporativa provocava várias leituras diferentes, né? Alguns liam corporativa no sentido pejorativo de movimentos corporativos. Quando você jogava para o exterior, os anglofônicos entendiam corporativo como sendo só de empresa, de corporate, né? E no mundo europeu, principalmente no francês, se limitava ao campo sindical. Então, a gente desenvolveu esse conceito, mídia das fontes, que, como nós vamos ver aqui, é um processo pelo qual, né, uma nova modalidade, uma nova estratégia de comunicação institucional, pelo qual as fontes passam elas a também desempenhar o papel de mídias, né? Só para conhecer o perfil do pessoal, me falaram que vai ter gente que já é da área de comunicação e gente que é da área acadêmica. Quantos são da comunicação, quantos são da... Levanta a mão quem é da área de comunicação. Grande maioria. Tem alguém da área acadêmica? Nenhum. Não, porque essa palestra é boa quando eu faço, os profissionais falam, se meu chefe estivesse aqui ouvindo isso. Então, gente, o modelo tradicional, histórico, que a gente conhece, né, é aquele que vem o nosso assessorado e nos apresenta um abacaxi. Aqui eu me coloco na pessoa de um comunicador institucional, e a gente tem que transformar esse abacaxi numa salada de fruta, suculenta, né, açucarada, sem nada picante, de maneira que isso possa ser levado para a sociedade, né? E normalmente isso é levado para a sociedade pelo viés da imprensa tradicional, né? Isso aí pode ser um fluxo fonte-sociedade, como pode ser o inverso, pode ser a imprensa provocando a assessoria de imprensa, ela trazendo um abacaxi para que isso seja resolvido junto aos nossos assessorados, junto às nossas fontes, e também cabe a nós, profissionais de comunicação, dar um formato, um contorno que seja mais palatável ao consumidor dessa informação, né? Todos nós sabemos, então, que o que sai nos meios de comunicação, a chamada agenda midiática, por um olhar tradicional, histórico, ele normalmente é composto pelo quê, né? É composto pela ação organizada das fontes, né, dos mais diversos setores, né? A ação não organizada dos atores sociais, uma manifestação de rua, uma barricada na rodovia porque não foi feita a passarela que era exigida, porque tem muito buraco, tal. Fatos não previstos, catástrofes, acidentes, né? O olhar autônomo do jornalista, que cada vez menos hoje, mas deveria sair à rua com os olhos abertos para aquilo que lhe provoca uma indignação gerar matéria, né? E também sob um olhar, sobre uma provocação da chamada imprensa alternativa, jornais de bairro, rádio comunitária, essas coisas. Tudo isso interfere, né, disputa o mesmo espaço na agenda midiática. Nós temos que ter em mente que a agenda midiática ela tem limites, ela tem contorno, né? O jornal não vai sair com mais páginas, o Jornal Nacional não vai ter mais do que 30 minutos, o jornal local não vai ter mais do que 12 minutos, então essa agenda midiática ela tem um contorno
ela tem limites temporais e físicos que nos leva, por um modelo até então vigente, leva a essa concorrência. O que passar nesse funil da agenda midiática chega à opinião pública. Né? Numa ideia de um fluxograma, então nós temos os atores sociais, né, que por meio das suas estruturas de comunicação agem em 3 níveis junto à imprensa. Junto à imprensa enquanto instituição, né, por exemplo, aqueles atores que têm verbas publicitárias gordas, né, ele está agindo em cima da instituição, né, que torna a ser mais simpático ou menos simpática, dependendo do apoio e do relacionamento que ele tem. Ele age na pessoa, também uma relação interpessoal, na pessoa do jornalista, e age na pessoa dos gatekeepers. Os gatekeepers são aqueles que detêm a capacidade e o poder decisório de, dentro do meio de comunicação, decidir o que é, ou o que vai ser, ou o que não vai ser notícia, né? A gente poderia fazer uma tradução ao pé da letra dessa expressão inglesa de, talvez, porteiro da informação. É esse cara que vai abrir a porteira e dizer, isso é matéria, isso não é matéria, isso dá pauta, isso não dá pauta. E isso pode ser uma pessoa física, como pode ser uma estrutura empresarial. Por exemplo, as grandes agências internacionais são elas quem decidem que tipo de informação elas vão difundir, e os países que não têm as suas estruturas de correspondente no exterior, ou mesmo aqui no Brasil, os veículos que não têm correspondente no interior, são obrigados a fazer sua seleção em cima de uma pré-seleção feita pelos gatekeepers. Isso cai dentro daquele funil que nós colocamos, que vai para o espaço público, gera uma opinião pública, que, por sua vez, gera um caminho de volta, atuando em cima da imprensa e atuando em cima de todos os atores dessa estrutura. Se vocês quiserem interromper em algum momento para fazer pergunta, à vontade, né? Nós temos, então, que nos últimos anos, principalmente da década de 90 para cá, a atividade jornalística ela vem sofrendo mudanças estruturais e de concepção, né? O padrão tradicional, focado na questão de objetividade, difusão da informação, ele vem perdendo espaço. As rotinas profissionais, as normas produtivas, elas estão se mesclando com valores que são ligados ao entretenimento, à promoção, a relações públicas, né? Quando a gente pega uma Casa Cláudia, uma Casa Jardim, uma revista de turismo, de esporte, nós estamos lendo notícia, nós estamos lendo publicidade, nós estamos lendo relações públicas do hotel, que quer que os turistas vão para aquele local. Então, está com a tampa. Então, isso tudo passa hoje por um processo de mescla, que os europeus chamam de, não tem a tradução correta para o português, mas hibridação ou hibridismo do jornalismo. Hibridação ou hibridismo, nenhuma das duas palavras existe em português, mas em francês é hibridation. E tem autores brasileiros que pegaram para hibridação e outros para o hibridismo, que são textos que a gente vai encontrar tanto na imprensa escrita, quando na televisão, quando a gente pega, por exemplo, uma notícia de um crime que tem a reconstituição com atores do crime, aquilo é uma hibridação trazendo a técnica do teatro, a técnica das artes cênicas, que geram um conceito de informação não necessariamente verdadeiro, mas que a partir daquele momento passa a ser o referencial de quem está vendo. Quem assistiu a reconstituição a partir da dramatização ou mesmo da animação de um determinado crime, passa, não, aquele crime aconteceu assim, né? Porque viu os atores ou viu os bonequinhos representando aquilo, né? Dentro desse processo, o marketing se faz cada vez mais presente, né? Esse marketing nas suas diversas subdivisões, marketing político, marketing social, marketing eleitoral, marketing econômico, mas a própria busca do lead de uma notícia passou a ser um conceito mercadológico de conquistar espaço para aquela notícia, né? Então, não basta a informação por si só,
não basta a importância, depende da embalagem, depende da apresentação que você leva essa notícia para as fontes, para a sociedade, né? E, com isso, a atividade jornalística deixa, então, de ser concebida enquanto uma observação isenta e externa aos fatos. O jornalista não é mais aquela pessoa que assiste de fora o que está acontecendo, né? Ele passa a ser ator dessa notícia, né? O que provoca novos valores jornalísticos, novos paradigmas, né? Uma nova maneira de ser, de pensar e de praticar o jornalismo. As novas tecnologias facilitam isso, permitem o surgimento de novos atores jornalísticos, permite novas leituras, né, de novas posturas do profissional. Antigamente, eu sou um profissional que vem em televisão, trabalhei 11 anos na TV Globo. O repórter não aparecia. O repórter aparecia na matéria, na hora de gravar a passagem, acabou, né? Hoje o repórter é grande parte do... O repórter é o que os franceses chamam, é o repórter vedette. A palavra, eu acho que... Vedette para eles não tem a conotação que tem de vedette para a gente, mas eu acho que o adjetivo nunca foi tão bem colocado sobre o modelo jornalístico brasileiro do que essa expressão vedette. Quer dizer, o repórter aparece 10, 20 vezes na notícia, não é mais a fonte, não é mais o entrevistado, não é mais o fato, o ator principal daquela notícia, né? E aí você vai ter todo um trabalho de espetacularização daquele profissional. Ele começa a ter um tratamento quase que artístico. Vai no programa do Jô Soares, vai no Silvio Santos, aparece nos programas da tarde, dá entrevista, explica como é que foi aquela matéria. Então, o jornalista ele passa a ser um pouco de artista, de estar, de vedete nesse processo, né? A própria postura, antigamente, quando você entrava numa televisão, você aprendia que a posição certa do repórter diante da câmera, diante do entrevistado, era ao lado da câmera, de preferência com a lente aqui, só vai aparecer o seu ombro, né? E o entrevistado está olhando para a câmera. Hoje o repórter entrevista abraçado aqui o entrevistado, né? É uma generalização daqueles programas da noite de coluna social, né? Que passou a ser generalizado, passa a ter inclusive uma intimidade entre repórter e fonte, repórter e entrevistado, que não existia antigamente, né? E esse fenômeno todo faz com que o território profissional jornalístico, especialmente no Brasil, se amplie e ganhe novas fronteiras que até então eram preferencialmente ocupadas por relações públicas, por publicitários, por marqueteiros, né? Nesse processo todo, nessa evolução, nós vamos entender ela um pouquinho mais para frente, nós passamos a ter vários atores sociais que, descontentes com o tratamento que é dado ao seu conteúdo informativo, resolveram criar sua própria fonte, né? A tecnologia permitiu eu ter uma rádio, tanto rádio de baixa frequência, comprar um programa, ter um canal de televisão, no satélite, na antena analógica, na internet, fazer um jornal web, montar uma agência de notícias, né? E isso provoca o quê? Provoca que naquela relação que antes era fonte, assessoria de comunicação, imprensa e sociedade, quase que linearmente, você tem agora fonte, os seus meios de comunicação, ou seja, as mídias das fontes, que conversa diretamente com a sociedade, sem um filtro, sem análise do gatekeeper, sem os pré-julgamentos da imprensa tradicional, né? E o assessor de imprensa, ele passa a ser um terceiro ator. Você vai ter estruturas que isso está subordinado a isso, e você vai ter estruturas, como é, por exemplo, o caso da estrutura do Senado Federal, que isso é paralelo a isso, né? A TV Senado, a TV, a rádio e tal, não recebe uma pauta da chefia da comunicação social para cobrir o Senado. A TV Senado vai para os fatos do Senado, como vai a Globo, como vai a Bandeirantes, como vai o Estado de São Paulo ou a Folha, né? É lógico que nós cobrimos muito mais e ouvimos muito mais. Aí está a razão de ser do porquê
o Senado, no final da década de 90, passou a utilizar essa estratégia. Como eu falei, que eu trabalhei na Globo de 1979 a 1991, nós não cobríamos comissões. Por que não cobria comissão? Só a Câmara tem 30 comissões. Mesmo que você divida aí por mais 5, você ia precisar ter uns 6 repórteres, 6 câmeras, 6 equipamentos, 6 unidades portáteis, né? É um custo editorial industrial caro. E as televisões decidiram, não sei se fizeram um acordão, se foi deixou correr, não vamos cobrir. E é onde nasce, por exemplo, o conceito que o Congresso só funcionava terça, quarta e quinta. Porque terça, quarta e quinta era o dia que tinha sessão de votação em plenário. E era onde as televisões comerciais iam cobrir. Eu, por exemplo, eu trabalhei na Folha de São Paulo também, na época que só tinha Arena e MDB. Eram só 2 partidos. A sucursal da Folha de São Paulo tinha em Brasília 15 jornalistas para cobrir Congresso. Hoje ela tem 2. Então ele tinha o setorista de plenário, o setorista de comissões, o cara que acompanhava a liderança do MDB, o cara que acompanhava a liderança da Arena, tudo multiplicado por 2 em relação ao Senado e Câmara, né? Você tinha os setoristas em cada um dos ministérios. Hoje você não tem mais nem a sala de imprensa no Ministério. A sala de imprensa é a sala do assessor de imprensa. Antes você chegava, tinha um comitê de imprensa, né? Um lugar para... Por baixo você tinha 8, 9 profissionais da imprensa tradicional cobrindo cotidianamente aquele espaço. Hoje isso não existe mais. E aí leva, vai ser outra razão do surgimento dessas mídias das fontes, levou a um processo que, se eu quero ser notícia, eu tenho que facilitar essa notícia, eu tenho que entregar ela mastigada, eu tenho que reduzir os custos operacionais dessa notícia, eu tenho que fazer uma pré-produção de imagens, fazer uma pré-produção de áudio, para que não haja inconvenientes, pelo menos de ordem estrutural e econômica, que obstacularize a divulgação da minha notícia, né? Então, nós vamos ter, num primeiro momento, aquelas amplas estruturas de comunicação, né? O movimento sindical teve muito isso. Aqui em Brasília, os sindicatos bancários tinham uma redação com 10 jornalistas, né? Para produzir 3 jornais diários. E esse é um momento de transição, porque até final dos anos 80, mais ou menos, a comunicação institucional no Brasil, motivada até pelo padrão do poder público, era uma comunicação de relações públicas. Era uma comunicação que organizava eventos, uma comunicação que só soltava nota oficial e que, se procurada pela imprensa, agilizava uma entrevista individual ou coletiva. E nós passamos para o modelo de comunicação proativa. É a fonte quem vai produzir, quem vai provocar, quem vai gerar notícia, quem vai gerar o factoide. Você começa a ter a indústria de factoide. E no momento que você começou a ter essa amplitude de gente, quase todos com perfil jornalístico trabalhando para as fontes, por que eu vou depender da imprensa tradicional? Se eu tenho a notícia, eu tenho quem produz a notícia, só me falta o quê? Divulgá-la, né? Aí você tem um processo que os jornaizinhos tabloides do movimento sindical, das organizações, começa a ganhar dimensões. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, por exemplo, que tinha ou tem, não sei, uma indústria gráfica lá em São Paulo, produzia jornais para sindicatos e federações do país inteiro. Na década de 80, a imprensa sindical, somada à tiragem, equivalia à Folha, Estadão, JB, nos bons tempos de JB, e o Globo junto, né? A CUT, por exemplo, nesse momento vai perceber, olha, se eu tenho essa quantidade de jornal saindo, eu tenho que começar a trabalhar o quê? Uma unidade de informação. Porque cada jornal tinha a sua pauta, cada jornal falava para a sua categoria. Aí a CUT vai desenvolver o quê? A Agência CUT de Notícias. A CNBB vai desenvolver o que na Constituinte? A Agência CNBB de Notícias, que vai trabalhar com essa imprensa alternativa, municiando ela com material. E aí você, então, a gente pode até dizer que as agências de notícias foram, talvez, as primeiras experiências de mídia das fontes que nós tivemos.
nessa época mesmo, a CUT vai dar início à TV do Trabalhador. Né? Eu me lembro, foi o congresso da CUT de Belo Horizonte, eles já tinham, a tecnologia era mais rudimentar, mas eles tinham um ônibus chamado Gabriela Eletrônica, que era um grande painel, as laterais dos ônibus eram um grande telão, e esses ônibus saíam com as produções dos vídeos para áreas de aglomeração e ficavam transmitindo aquele material nas áreas de grande concentração. Com o advento da internet, e principalmente com o advento da TV satelital no Brasil, isso deu novas possibilidades da tecnologia. Porque a TV analógica, por exemplo, ela permite 300, 400 canais. A televisão tradicional brasileira não ocupa mais do que 50. Se bobear, não chega a 50. Então, os operadores de satélite foram buscar o quê? Outros produtores de conteúdo que pudessem usar aquilo. Procuraram bancos, né? O Banco do Brasil tem uma TV corporativa de circuito fechado, que só o pessoal do Banco do Brasil pode vê-la. Conselho Federal de Medicina, a OAB, hoje eu não sei, mas na ocasião que eu fiz a tese, eles operavam com canais, o canal do médico, né? E a TV OAB, que servia para a área de formação e capacitação de suas bases, seus associados, mas também servia como um canal de divulgação e de, como se diz, enfim, de manter informado o seu público-alvo. Com essa nova realidade, a gente vai perceber que esse fluxograma aqui, ele ficou bem mais complicado, porque o que muda é esse novo personagem de mídia das fontes. Eu continuo com o mesmo modelo, né? Essas mídias elas não são sinônimo de eliminação da estrutura tradicional de comunicação social, de assessoria de imprensa, essas coisas, né? Elas são estruturas paralelas. Então, você continua com o mesmo padrão de ter o serviço de comunicação, que vai trabalhar junto à imprensa, que vai sensibilizar o cara da imprensa para que aquela informação venha para esse funil da agenda midiática e que chegue ao espaço público, mas eu vou ter o meu alto-falante próprio, que vai falar diretamente à opinião pública e, de certa maneira, essa potencialidade de falar diretamente à opinião pública, ela vai gerar uma pressão nas mídias tradicionais, que é o que eu chamei de hiperconcorrência midiática. E esses fatos são muito fácil de mensurar. Por exemplo, aqui as primeiras CPIs que foram transmitidas pelas TVs da Câmara e do Senado, elas provocaram o quê? Elas provocaram que canais como o Globo e tal tivessem que interromper a sua programação normal da tarde lá ou da manhã e transmitir também aquele conteúdo que estava sendo transmitido pelos canais corporativos, por dois motivos. Primeiro, para não perder ouvinte, não perder espectador. E segundo, para não perder credibilidade. Quando eu estava na França, era o mensalão aqui, e lá tinha uma CPI cabeluda também, que foi a primeira transmissão que eles fizeram ao vivo. E foi a mesma coisa. Tanto os canais públicos quanto os canais privados foram obrigados, por pressão da população, a mudar a sua programação do dia. Os caras queriam ver o caboclo depondo, denunciando, trazendo as irregularidades, né? Então, por isso que eu chamo de hiperconcorrência, porque ela provoca, se já existe uma concorrência natural entre os veículos de comunicação entre si, com o advento dessas novas mídias, ela vai provocar novos comportamentos e novas rotinas de cobertura. E aí, voltando àquele caso das comissões. Hoje a TV Globo e as demais televisões cobrem as comissões. Ela não pode mais passar aquele papel, falar, não, o Congresso não funciona segunda e sexta. Né? Nos anos 80 a gente adorava ser setorista do Congresso, porque segunda e sexta, como só tinha comissão, a gente nem trabalhava, era feriadão. Né? Então
Então você tem esse processo, hoje eles já não podem mais fazer isso. Mas se houve essa hiperconcorrência que provocou essa mudança de comportamento editorial, por outro lado, o surgimento dessas mídias das fontes, ela provoca uma possibilidade, uma relação também de, como eu posso dizer, de cooperação mútua. Porque a TV Globo, a TV Bandeirante, quem quer que seja, ela vai cobrir as comissões. Mas ela não vai mais mandar um cinegrafista para lá, ela não vai mais mandar um repórter, ela vai pegar o sinal que a TV Senado está liberando, que a Rádio Senado está liberando. Né? Inclusive, por muito tempo, eles brigaram que eles não queriam receber o sinal que a gente chama selado, né? com a logo, porque eles queriam passar a ideia, não, essa imagem é minha. Né? Essa imagem é minha. Houve, assim, brigas pesadas. Eu sou um dos fundadores da TV Senado, estou há 19 anos lá no Senado. Brigas pesadas, assim, de pedir cabeça do cara, do diretor de comunicação, que falou, não, vai ser selada. Porque eles não querem. Inclusive, por exemplo, quando teve aquela CPI do futebol, da Nike, que o Ronaldinho foi depor, a Globo pegou a imagem da TV Senado e vendeu para a Europa. Vocês terem uma ideia. E fez um Photoshop lá que limpou o selo. Para vocês terem uma ideia. E tem agora nas redes sociais, eu não me lembro mais qual é o assunto, tá no YouTube também tem uma outra coisa lá que ela passou o selo nas imagens lá. Então, como eu tinha falado, a gente passa a conviver com uma hiperconcorrência entre a imprensa tradicional e os meios controlados pelas fontes. É uma concorrência que preserva uma relação de cooperação mútua, né? E ela se desenvolve, no meu olhar, dentro de um processo de construção e consolidação da democracia brasileira. Porque todos nós sabemos que a nossa mídia ela é um monopólio, né? Os setores sociais, os segmentos sociais, têm dificuldade de se fazer presente. Você, dos anos 90 para cá, principalmente na imprensa escrita, nos anos 90 houve uma grande crise econômica, aquela crise da Ásia, que provocou a alta do dólar, o papel imprensa é todo importado, e isso levou a ANJ, Associação Nacional de Jornais, que reúne 150 dos maiores jornais do país, a fazer uma remodelação dos jornais, fizeram um acordão, eles diminuíram o tamanho dos jornais, 2 dedos na vertical e 2 na horizontal. Vocês podem pensar, isso é pouca coisa, mas papel jornal é comprado por tonelada. Então, se você diminui um pouquinho, você já é menos tonelada que você está pagando. E eles acabaram com eles agruparam com uma série de editorias. Antigamente você tinha editoria de educação, editoria de ciência e tecnologia, você tinha editoria nos anos 90 com a ECO 92 de meio ambiente. Os jornais de Rio e São Paulo tinham editoria de portos, né? Falava qual navio que estava chegando, com que carga, fazendo o que, tal, não sei o que, das marés, esses negócios todos. E hoje, você no Caderno Cidade, você tinha uma repetição disso, né? Dividia a economia, tal, não sei o que. E hoje, na verdade, o que você tem são basicamente três editorias. Política, a nacional, que agrupa tudo, né? E economia. 4 com esporte. Né? E é nesse de política que vocês da Andes, de política não, de nacional que vocês da Andes, vão ter que se encaixar. Só que vocês vão estar brigando pelo mesmo espaço de jornal. Como eu falei, o jornal não cresce, o tempo do Jornal Nacional não aumenta. A notícia de vocês vai estar disputando espaço com a notícia da criminalidade, com a notícia do buraco de rua, com a notícia do problema da saúde, do prefeito que fez isso ou deixou de fazer aquilo outro. Né? Não há mais um espaço privilegiado para se discutir educação, para se discutir ciência e tecnologia, para discutir salários, movimento sindical. Na verdade, o primeiro jornal que passou a divulgar movimento sindical e dentro de uma estratégia de marketing para tentar pegar mais leitores foi a Folha de São Paulo.
que lá nos anos 80 criou uma editoria de movimento sindical, principalmente por conta do movimento do ABC. Então, quando nós temos as próprias fontes levando diretamente para a população essas informações, é por isso que eu digo que isso pode ser entendido como um processo de consolidação do processo democrático do Brasil, né? Se eu não tenho como falar pelas mídias tradicionais, eu vou criar o meu canal e vou verbalizar com eles, né? E aí eu vou ser ouvido, né? E isso pode ser entendido como o que os americanos chamam do public journalism, que são jornais de pequeno porte, ou rádios e TVs comunitárias, que atuam, ou citizen journalism também, que atuam dentro de uma percepção mais comunitária. Eles não são assim tão corporativistas no sentido de você ter a rádio da CNI ou a rádio do MST, mas são veículos mantidos pelas comunidades, com a sua pluralidade, e que, em função disso, geram uma pauta, geram uma informação para aquela própria comunidade que não se vê, que não se identifica dentro da imprensa tradicional, né? Então, nesse processo, sob uma perspectiva de comunicação corporativa, nós temos que esse espaço público, né, onde está a opinião pública, ele é informado pelo material tradicional das assessorias de imprensa, pela imprensa tradicional, imprensa comercial, e a gente passa para as mídias das fontes. Que exemplo nós teríamos de mídias das fontes? Diversos, né? Eu falei aqui já de alguns, as TVs e rádios do Legislativo, né? Quem diria, os militares criaram a sua rádio Verde Oliva, né? Porque sentem que tem uma má cobertura, né, sobre eles, se sente estigmatizado. Isso está escrito dentro do memorial que justifica a criação de uma rede de rádio FM. Você tem as organizações religiosas, além dos evangélicos e dos católicos. Você tem, por exemplo, os espíritas hoje, que tem um canal em satélite chamado Rede Visão, que, segundo eles, são captados até no Caribe, né? A Folha Universal do Reino de Deus é hoje o semanário de maior tiragem do país. Você pode somar a tiragem da Veja com a da Isto É, com a da Carta Capital e com qual é a outra, com a Época, que não dá a tiragem de 8 milhões de exemplares da Folha Universal do Reino de Deus. Não sei se alguém aqui já teve a curiosidade de ver. É um jornal que fala de tudo. Fala de futebol, fala de política, fala de droga, né? Fala do mundo, mas fala sobre uma perspectiva e um olhar dos evangélicos, né? E isso é uma outra coisa importante, que os meios das fontes não é só para divulgar o que a gente faz, mas é para a gente divulgar como que a gente vê o que está sendo feito pelos outros, né? Qual é o nosso olhar sobre a atuação parlamentar? Qual é o olhar da ANDI sobre a crise internacional? Qual é o olhar da ANDI sobre a crise do bebê de Rosemary, né? Então, é uma concepção editorial mais ampla. O MST faz isso muito bem. O MST ele atua em 3 níveis. Ele tem as rádios comunitárias, de baixa potência. Os números são guardados em segredo, mas as estatísticas médias falam que eles operam cerca de 300 emissoras de rádio no interior do país, legalizadas ou não legalizadas. Eles atuam num outro patamar, e aí essas rádios falam para o público interno deles, ou seja, os militantes e o povo que não tem terra, fala para aquelas comunidades que estão no entorno dos assentamentos, que normalmente não vêm com bons olhos a chegada de um assentamento. Então ele trabalha essa relação com a comunidade comum. Aí eles têm um jornal escrito
que hoje parece que está mais na web, chamado Jornal Brasil de Fato. É Jornal do Brasil de Fato. Ele já faz um jogo de um trocadilho com o Jornal do Brasil, que era um tradicional jornal, mas o de fato quer dizer, a notícia verdadeira do Brasil está aqui. E trata de todos os temas que o Globo trata, que a Folha trata, que o Estadão trata, mas com outros olhares, né? E tem a revista Terra, que é vendida em banca, tem assinatura, e se você for olhar o projeto editorial dela, é igualzinha uma Veja, é igualzinha uma Times, qualidade de papel excelente, impressa em policromia. Tem as páginas amarelas, que lá não são amarelas, são verdes, né? Fala de cultura, fala de cinema, fala da economia. Então, é uma forma de você estar levando a sua perspectiva de mundo, de organização do país, enfim, do que for prioritário para vocês, a um público externo. Isso é muito importante. Os meios das fontes, eles se diferenciam dos demais, daqueles jornais antigos, daqueles boletins antigos, porque eles falam além do nosso público interno. Vocês não vão estar falando só para antes, para os professores, para a população universitária. Vocês vão estar falando para a sociedade como um todo, né? Aquela parte daquela sociedade que só toma conhecimento de que existe uma universidade quando, cada 2 anos, aparece uma greve nacional dos professores. Aí os caras não sabem por que tem aquela greve, por que chegou aquele impasse, por que não se resolveu antes, que coisa, esses professores, na hora que está chegando as férias, param todas as aulas só para prejudicar a gente. Então, a mídia das fontes é um trabalho, ela não funciona só em momentos de crise, ela tem que funcionar permanentemente. Ela é uma construção de imaginário social permanente, voltada para aquele tema que nós temos como prioritário. Só para ilustrar aquela crise que eu falei, né? Isso aqui é o mercado de trabalho de jornalistas, carteira assinada, então não tem freelancer, não tem subemprego e não tem setor público. Tá? Nós tínhamos, em 86, né, nós tínhamos mais ou menos 30% dos profissionais trabalhavam na imprensa escrita, entendido jornal, rádio, revista. Isso chegou a quase 50% lá em 98, né? Teve um crescimento grande aqui no período pós-constituinte, período pós-impeachment de Collor, né? A própria Constituinte levou vários setores a criarem meios de comunicação alternativa, a CONTAG criou, a CNBB criou, eram verdadeiras estruturas, né? O CIMI criou, né? Estruturas de comunicação. A CNBB aqui tinha redação muito maior do que várias redações em Brasília, tinha 40 jornalistas trabalhando diariamente para cobrir a Constituinte e municiar jornais, não só católicos, a rádio católica, mas a imprensa toda com aquilo que era prioritário. E é bom ressaltar, por exemplo, que nós tivemos temas que a imprensa simplesmente omitiu na cobertura da Constituinte. Ou omitiu ou tratou equivocadamente. Um deles, a reforma agrária, né? O conceito de terra produtiva, né, foi altamente distorcido pela imprensa. Se terra produtiva era uma terra que tinha capacidade de produzir, ou se terra produtiva era uma terra que estava produzindo, né? Enquanto os constituintes defendiam que a reforma agrária que não deveria ser a distribuição só de terra emprestável, mas sim terra com capacidade de produzir, ou seja, terra produtiva, a imprensa comercial tratava esse produtivo como que queriam fazer reforma agrária nas fazendas que já estavam produzindo, né? E gerava todo um conceito de negativo em cima disso, né? Para sintetizar, né, nós temos aqui a linha de rádio e televisão,
que, apesar do crescimento de uma quantidade enorme de rádios e televisão no país, mantém o mesmo, e de surgimento de novas tecnologias, TV a cabo, TV por satélite, né? Mantém a mesma quantidade de profissionais trabalhando, mas nós vamos ver, isso daqui que é basicamente o quê? É uma migração, é uma redução do mercado de trabalho da imprensa escrita, que vai migrar para o setor que eu chamo extra-redação, que é o setor da comunicação institucional. E, num primeiro momento, essa migração é assim, efetiva mesmo. O Zé saiu do jornal tal, onde ele cobria agricultura, e foi ser assessor de imprensa da CONTAG, ou foi ser assessor de imprensa do Ministério da Saúde. Por quê? Porque os jornais fizeram aquela mudança editorial que eu falei, deixaram de ter editoria de saúde, deixaram de ter editoria de economia, deixaram de ter os setoristas, que eram os repórteres especializados naquelas áreas. As fontes, vendo que já não tinha mais repórter vindo vegetativamente a ela buscar notícia, ela teve que fazer o quê? Ela teve que levar a notícia até a informação. Uma coisa que um autor inglês, Philip Schlesinger, denomina isso profissionalização das fontes. Né? Então, num primeiro momento, o que fez? Nós vamos buscar quem? Eu sou da área de educação, eu preciso divulgar educação, mas qual é o jornalista que entende educação? É aquele cara que trabalhava para a Folha, aquele cara que trabalhava para o Globo, tal, eu vou trazer aquele cara para cá. E esse foi um processo que aconteceu em todas as áreas. Eu mesmo passei por isso, eu cobria saúde, fui ser assessor de imprensa do Ministério da Saúde. Fui fazer nascer o Zé Gotinha. E aí nós temos o quê? Nós temos só iniciativa privada. Né? Quem é que faz a notícia no Brasil? São os jornalistas que estão nas redações, que representam 40% no máximo, ou são os jornalistas que estão na área de comunicação institucional, que são 61%. Né? Onde está a produção noticiosa desse país? Né? E num chutômetro, porque não há dados estatísticos fiáveis botando o setor público, porque esses dados aqui são colhidos de um documento chamado RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, que as empresas privadas são obrigadas a preencher a cada fim de ano, informando todos os profissionais que elas têm contratados e as áreas de profissão. Só que o setor público não é obrigado a fazer isso. E o setor público também utiliza diversas denominações para contratar o profissional. Num lugar ele é analista de comunicação, no outro ele é técnico, no outro ele é jornalista, no outro ele está com cargo comissionado, mas num chutômetro se estima que tem aí entre 20 e 30 mil profissionais de comunicação. Eu não entendi a pergunta. Portais, tipo, dentro, na parte do jornal. Os portais da imprensa tradicional, eles estão entrando no que for portal de televisão em televisão e no que for portal de imprensa ou de agência em agência. O impacto de geração de emprego dos portais no Brasil é muito pequeno. Ele não impactou mais do que 5% do custo salarial que a imprensa brasileira já tinha. Ele trabalha basicamente com um reaproveitamento da produção noticiosa de um veículo principal. Né? A Folha produz lá sua cobertura no cotidiano e ela vai reaproveitar. Para os assinantes, ela leva todo aquele material igualzinho. E para os não anunciantes, ela leva um subproduto daquilo que ela está divulgando, associado com a produção de conteúdos que tem aqui. Mas a medida das funções está resumida apenas. Não, eu estou lhe dando uma perspectiva em termos de geração de produção informativa. Pois é, mas aí mesmo eu posso produzir, ter uma produção informativa, por exemplo, sem estar no RAI, sem estar atuando como jornalista. Pode, mas isso é o que eu estou falando, isso vai acontecer em duas partes da sua resposta. Primeira parte, você pode estar até no Caixa 2,
no subemprego, no freelancer, na autonomia e não vai aparecer aqui. No autônomo não vai aparecer aqui. E você pode ser, que aí já é um segundo fenômeno, né? Isso aqui até 2000 e pouco, que é a produção informativa por não jornalistas. Agora essa é Eu posso ser um blogueiro também. Sim. Agora essa é uma outra discussão, porque dificilmente você vai estar contratando, nós estamos conversando aqui da produção informativa corporativa, ou institucional, né? Você pode ter um blogueiro, isso não vai, o teu blog não vai ser uma mídia das fontes. Agora o blog que a Andes tiver, ele vai ter ali profissionais habilitados, sejam eles jornalistas ou sejam eles especialistas que vão estar escrevendo sobre temas especializados, e que ali sim é uma mídia das fontes. Eu tenho 2 blogs. Meus blogs não são mídia das fontes. Meus blogs são minha forma, como jornalista, como cidadão, de me exprimir à opinião pública, né? Poderei até estar utilizando produção de terceiros, que esse é outro fenômeno, né? Que a gente vai ver mais na frente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a imprensa tradicional, a qual nós estávamos acostumados a existir, ela não é mais a mesma. Ela não tem nem a quantidade de espaço físico para notícia, nem a quantidade de profissionais para colher e tratar essa notícia. Naquele gráfico anterior, lá, por exemplo, na década de 80, por exemplo, não, no outro. Esse? A ex-redação estava acima dos que trabalhavam em redação. Qual era esse fenômeno lá? Porque hoje nós temos um fenômeno de mídia das fontes. Não. Qual era esse fenômeno? Nós temos aqui na década de 80 que a imprensa escrita tradicional era a grande empregadora. De cada 10 jornalistas, ou de cada... Sim, perdão. Esse daqui é um processo de constituinte. Mas aí esses jornalistas estavam onde? Que não tinha mídia das fontes, não tinha uma comunicação. Esse foi um momento político que o Brasil se organizou, que o Brasil viveu e se organizou, que ele vinha de 2 realidades. Primeiro, uma realidade do período do regime militar, onde não existia, ou pelo menos não vingou, uma imprensa alternativa, né? Uma contra-imprensa. Essa contra-imprensa foi nascer aonde? No movimento sindical, era aquilo que eu estava falando. Ela foi nascer aonde? Nos movimentos religiosos, né? Os movimentos eclesiais de base produziram conteúdo jornalístico durante muitos anos, dentro de um processo de combater o regime militar de então. Esse processo todo ele vai ter um ápice aqui em 86 e 88, né? E você aqui também é um processo, vamos nos lembrar, que vai ser em 1983, que a justiça vai entender que jornalista também é aquele que trabalha na área de fora dos jornais, né? Ela vai reconhecer que a pessoa, o TST vai reconhecer. Então você tem um pico aqui. Depois você já começa a pegar a crise de 90. Que eu falei, essa crise de 90 aqui vai ter uma reforma estrutural dos jornais e você vai ter uma queda enorme de contratação dos grandes empregadores, que eram jornais e revistas, e agências de notícias. Estão agrupados assim porque a maioria... Estou te colocando que aqui você acaba o fenômeno político. Acabou a alegria da Constituinte. Tá? Acabou a alegria da Constituinte, veio o impeachment do Collor, não sei o quê, ducha de água fria, esse sistema se desmontou. E você vem aqui no movimento político do país liberal, abre o mercado, abre as fronteiras. Isso só vai durar até 98. Aqui em 98 é a segunda crise, é a crise da Ásia do Fernando Henrique. E aí você começa a ter esse outro processo. Então, o que antes você tinha em momentos cíclicos, em função de determinados momentos, era lutar contra a ditadura militar, teve contratação de muita gente, era fazer uma pressão em termos de opinião pública na Constituinte, teve a contratação de muita gente. Veio a primeira eleição direta, lembra-se que a primeira eleição direta, acho que nós tivemos 20 candidatos a presidente da República. E
um quantitativo que se repetia em mais ou menos igual quantidade como se diz, nos estados. E a campanha daquela época era uma campanha que não era a campanha de hoje de 60 dias de televisão. Era uma campanha de 3 meses de televisão. Então você teve toda essa estrutura montada aqui. Aí depois desabou. Sim, de memória, ali entre 95, mais ou menos 98, não sei se todo mundo vai lembrar disso, mas teve apareceu no mercado vários sites, que eram portais que sugaram os jornalistas das redações. Uma porrada de gente saía para ganhar um salário maior. Era o Zoid, era o UOL, o SBT botou um portal também, que durou uns 3 anos ali, uns 2 anos. Vocês lembram disso? Olha, foi a bolha, né? Foi a bolha virtual. Foi a bolha virtual. Assim que nós, jornalistas, saímos das redações para ir para o site. Isso um próprio dado da ANJ, porque o que acontece? A personalidade jurídica, empresa jornalística, tem tratamentos fiscais maiores do que você colocar empresa de informática, site, portal. Então, a empresa jornalística, entendendo jornal, em veículo impresso, não estou falando de rádio e televisão, ela tem isenção de impostos, ela tem tributação diferenciada. Então, esse pessoal, todos esses sites que foram criados, vinculados a veículos de comunicação, não foi criada, pelo menos para efeito de contratação, uma personalidade jurídica nova. Então eles não entram nesse gráfico. Não, eles entram nesse gráfico, mas não dissociados. Eles entram camuflados, por exemplo, no site da Bolha, ou o site da Folha vai ser dentro da Folha. É porque baixa com aquela linha amarela ali, acho que 94, 95, mais ou menos começa esse crescimento ali. Aqui você começa a ter também um processo, você já começa a ter processo de crise do Jornal do Brasil aqui, da Gazeta Mercantil. Né? Aqui a manchete do TV Manchete desaparece. Né? Aí a Tupi é antes desse gráfico. Você tem o SBT, por exemplo, em 90, ele acaba com o departamento de jornalismo dele e bota o Chaves na televisão. Agora, assim, a gente tem um período, por exemplo, aí também, a gente percebe uma linearidade rádio e TV, né? Isso quer dizer também, por exemplo, o surgimento da TV a cabo, a expansão Não afetou em nada. Não afetou em nada. E tudo isso por quê? Por conta de uma regulamentação que não obrigou os produtores de conteúdo da televisão a ter produções próprias. A TV a cabo e principalmente a TV de satélite no Brasil, elas se limitaram a ser retransmissores de conteúdos estrangeiros. Ou repetição do canal aberto. Além da repetição do canal aberto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, naquela gama lá da Sky, da DirecTV, você tem 100 canais, possibilidade de ter 100 canais, 150 canais, você não tem canal local. Né? Você teve o surgimento de 5 canais de acesso gratuito, né? Que foi na lei do cabo, e ela não existe obrigatoriedade no satélite, mas algumas coisas repetem, que é onde vai surgir os canais comunitários, os canais universitários, né? O canal que era para ser só um do legislativo e acabou sendo 2, e posteriormente você tem um canal dedicado à cultura que não é usado nesse país, mas está lá na lei. Né? As organizações culturais podem se reunir, produzir seu conteúdo, e o operador do cabo é obrigado a distribuir gratuitamente, né? Como acontece com a TV comunitária. Né? E o canal comunitário que, dependendo da cidade, está bem ou está mal, ou está mais presente ou menos presente. Então, isso quer dizer então também que, por exemplo, no surgimento dos canais religiosos, que teve um boom aí, né, de muitos canais religiosos, esses não utilizam praticamente, por exemplo, os profissionais do jornalismo. Exatamente, você vai ter esse é outro fenômeno que você vai ter, principalmente no rádio. Eu posso, não sei se está nessa transparência, mas eu tenho uma outra transparência que mostro para vocês. Nós vamos sair de 2.000 e pico emissoras de rádio em meados da década de 80
para quase 8 mil rádios no ano passado. No ano passado, não, em 2007. Nós temos, se você não considerar a rádio comunitária, nós temos um jornalista para cada 3 emissoras de rádio. E se você for considerar as comunitárias, nós vamos ter um jornalista contratado para cada 4 emissoras de rádio. Como comunitários, universitários, legislativos, culturais e... É o canal do Legislativo, o canal do Judiciário. Do Judiciário. Tá? Nós não temos o dado quantitativo como eu falei, do setor público, mas há uma pesquisa que foi feita por uma professora, uma pesquisadora de Paraná, que identificou o perfil dos profissionais de comunicação que estão no setor público, seja ele municipal, estadual ou federal. Nós vamos ver mais uma vez que ele é majoritariamente de jornalistas. Né? De cada 10 profissionais que atuam na comunicação do setor público, 8 são jornalistas. O que reforça essa técnica que foi importada para a comunicação institucional brasileira, que é muito peculiar à comunicação institucional brasileira, nós não vamos ver isso lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, de que as nossas ferramentas de divulgação e de comunicação sejam ferramentas jornalísticas. Qualquer profissional, qualquer pesquisador que venha de fora, quando vê a infinidade de coisas que desde uma associação de moradores de favela até um parlamento no Brasil tem de ferramentas jornalísticas, impressiona porque foge uma realidade deles que é baseada, a comunicação baseada nas ferramentas das relações públicas. Então, com isso, nós temos uma inversão de papéis. Né? Antes a fonte falava quando era procurada, ela respondia. Hoje ela não só toma a iniciativa de falar, como ela passa a coletar as informações, a triar, a editar, a dar o tratamento editorial e difundir segundo os seus valores editoriais. Né? Isso ela usa estrategicamente porque aproveitando a precariedade que existe na estrutura midiática privada brasileira. As emissoras de rádio são obrigadas a difundir 5% de sua programação de conteúdo informativo. Se eu não tenho jornalista, o que eu vou difundir? Eu posso ser multado pela Anatel. É verdade que a Anatel não multa ninguém, só multa a rádio comunitária. Mas, teoricamente, eu posso ser multado, posso ser até fechado, porque eu não estou cumprindo isso. Antigamente, antes da internet, o que eu fazia? Eu pegava o jornal e o locutor de rádio e lia a notícia que estava no jornal. Né? Com a internet, eu passei a beber na internet. Isso provocou um fenômeno chamado das rádios agências. Ora, se as rádios estão indo para os portais de internet, colher aleatoriamente as informações que, segundo o responsável da rádio lhe acha interessante, por que eu não organizo rádio releases para essas emissoras? Então nós vamos encontrar isso em vários organismos, sejam públicos, sejam privados, e até empresas especializadas em produzir o quê? Em produzir rádio release. Existe uma empresa no Rio Grande do Sul chamada Agência Rádio Web. Nós temos acesso aqui à internet, não é? Online? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ninguém me falou o tempo que eu tenho para falar, até onde eu... Está liberado. Está liberado. Mas vamos explicar depois, a gente vê aqui. A Agência Rádio Web, o que ela faz? Ela tem vários clientes, que pode ser desde um parlamentar lá do Rio do Sul, a cabeça de rede dela é Porto Alegre, um ministério aqui em Brasília, pode ser a Confederação Nacional da Indústria, pode ser a OAB, pode ser o Conselho Federal de Medicina. Esses exemplos que eu estou dando são exemplos verdadeiros. E ela produz para cada um desses clientes rádio reportagens. Aí o mais curioso, né, é que quando ela disponibiliza, e ela montou então um clube de emissoras de rádio para quem ela manda notícia para essas emissoras de rádio. Pode mandar inclusive personalizada, as emissoras recebem lá uma assinatura assim, Chico Santana de Brasília direto para a Rádio Nacional de Quixeramobim.
Né? Aí o ouvinte da rádio lá de Quixeramobim fala, pô, bacana, a rádio está com correspondente lá em Brasília. Só dela, né? E a agência Rádio Web grava essas assinaturas, né? Manda disponibiliza para as emissoras, né? E na hora que aí o cidadão vê uma senha, ele entra dentro da página dela, mas em vez de ter assim, notícias da OAB, notícias do Conselho Federal de Medicina, notícias do Ministério XPTO, notícias de não sei quem, ela vem assim, economia. Aí só tem as notinhas dos rádios livres da CNI. Democracia e cidadania. Só vem os rádios livres da OAB. Saúde. Né? Aí estão lá os Conselhos Federal de Medicina. Eu que sou um operador de rádio, lá na rádio do interior, preciso fazer um jornal, rádio jornal precisa do quê? Precisa de notícias de política, de economia, né? Internacional. Aí eu vou lá, economia, pego da OAB, ou pego da CNI, ou pego da CNA, Federação Nacional da Agricultura. Momento político do país, eu vou lá, pego da OAB. Eles ainda mestram nessa página, permitem acesso a conteúdos que são produzidos pelo Ministério ou pela Agência Senado, que não são produzidos com ele, mas eles fazem o quê? Para evitar que existem várias empresas desse tipo, para evitar que aquele cliente, entre aspas, dele, saia percorrendo pelos sites e de repente goste mais de uma rádio agência concorrente, eles botam as notícias de política do Congresso juntos, botam as notícias que saíram da Agência Brasil, a Agência Brasil do governo faz isso também. Então faz ali um cardápio, né? Como fosse mais do que um à la carte, é um self-service. Eu chego, pego a salada, da salada pego o tomate ou agrião, da carne pego o frango, não sei o que, e monto no rádio jornal. Com notícias do Brasil inteiro, como se eu tivesse uma gama de correspondentes, e de graça para a rádio. Né? Ela vai montar isso de graça para a sua rádio. Quem paga? Paga a fonte. A fonte vai estar pagando para essa estrutura, ou vai montar suas próprias estruturas, né, para veicular esse material. A CNI, que talvez seja um paradigma para vocês, eu não conheço bem a estrutura da ANTE, mas eu suponho que deva ter sessões estaduais em todos os estados, e cada estado deve ter uma mini ou micro estrutura de comunicação local. Né? Como que a CNI hoje trabalha, que ela tem a confederação, mas tem o sindicato das indústrias, tem as Fiesps em cada estado. Cada estado é um correspondente da CNI. Cada estado, a mesma coisa faz o TRE, cada estado produz seu rádio release, produz a sua matéria bonitinha, editada, qualquer computadorzinho desse faz, grava o áudio, edita, né? Disponibiliza na tela, disponibiliza de forma avulsa e disponibiliza de forma de um boletim pronto. Né? Esse boletim, no caso da CNI, em algumas emissoras, como a CBN, ela paga para veicular. Vocês já devem ter ouvido, quem ouve a CBN, Boletim Rádio Indústria. Né? Em outros, aquilo toca de graça. Porque o cara da rádio lá, ele vai estar veiculando de graça, mas ele vai colher anúncio junto ao mercado local dele. Fala, olha, eu agora estou no noticiário de economia aqui na minha rádio. Né? Eu posso ter noticiário de educação, posso ter noticiário de política. E o uso, a pesquisa que eu fiz, o Senado faz isso, tem a Rádio Agência Senado. Eu fiz uma pesquisa com 900 emissoras de rádio que utilizavam a Rádio Senado. Dessas 900 emissoras, de todo porte, AM, FM, comunitária, AM que pegava o Brasil inteiro, tinham até duas no exterior, né, uma em Portugal e outra na Guiana. Um terço não tinha nenhum jornalista trabalhando. Um terço dela. Dos outros 2 terços, era assim, metade eram jornalistas
voluntários, metade não, um terço eram jornalistas voluntários ou militantes. Aí o cara ia lá para fazer um programa específico, sei lá, sobre o meio ambiente, que era do interesse dele, ele está ali militante e não ganhava nada por isso, mas também só fazia aquilo. Se explodisse um carro na esquina, ele não ia cobrir, o negócio dele ia ficar lá. O outro terço tinham profissionais, mas que não eram contratados, mas sim esses profissionais compravam o horário da emissora de rádio e faziam os seus programas jornalísticos próprios. Né? E somente um outro terço tinha profissionais de comunicação. E esse terço de profissionais de comunicação tinha uma média de um repórter e meio por emissora. Ou seja, se você for imaginar que você precisa pelo menos de 2 jornalistas para cobrir mal e porcamente a 24 horas do dia, né? Fazer matéria de rua, entrevistar as pessoas, editar, redigir e tal, esse 1,5 jornalista não estaria fazendo isso. Ele deve fazer ali o boletim principal do dia, um programa de manhã, talvez, e acabou. Então esse é um filão que a ANTES tem. O SEBRAE faz isso. Cada órgão do SEBRAE, eu tive um Tocantins, treinamento para o pessoal, eles fazem material, até em Tocantins eles não tinham muito recurso, mandavam assim, meio bruto, né? Via internet, gravadorzinho digital, ou mesmo do telefone celular, que você gravava as entrevistas, gravava a narrativa, o off do repórter, manda para Brasília edita e volta no SEBRAE. Está aqui o número de rádio. Pensava que era outra também. Olha só. Em 1994, nós tínhamos cerca de 3 mil rádios no Brasil. Trabalhavam cerca de 1.300 jornalistas nessas emissoras. Né? Aí nós vamos ter aqui uma explosão de concessão, principalmente aqui de 2000 para frente, de concessão não, perdão, de entrada em operação, e na verdade essas concessões foram, vocês devem se lembrar, foram alvo daquela votação que fixou em 5 anos do mandato do Sarney, né? Que ele saiu distribuindo concessão de emissoras de rádio no Brasil inteiro, só que elas tinham um prazo X para começar a entrar em operação. Então a grande maioria começa a entrar aqui de 2000 para frente. Nós vamos chegar em 2007, umas 7.800 emissoras de rádio. Né? Mas, em termos de profissionais, nós vamos sair de 1.300 para 2.200. Você veja esse crescimento. É muito... Não segue o mesmo padrão das novas emissoras. De tal forma que, se em 1994 o mercado de rádio jornalista representava quase 8% de empregos para os jornalistas brasileiros, em 2007 ele não chega a 4%. E aqueles dados que eu estava falando. Nós vamos ter 3,7 jornalistas por emissora de... Perdão. Nós vamos ter, computando as emissoras comunitárias, menos do que 0,3 jornalistas por emissora. Ou seja, tem que juntar quase 4 emissoras para contratar o primeiro jornalista. E se desconsiderar as comunitárias, o que eu acho que é um equívoco, porque elas têm as mesmas obrigações de produzir os 5% de noticiário jornalístico, né? Elas não foram dispensadas disso, nós vamos ter 0,29. Então, se dispensar, nós vamos ter para cada 2 emissoras de rádio um jornalista contratado. Esse é um filão, como eu estava falando, estratégico para qualquer área de comunicação nacional. É um trabalho simplesmente de organização, né? Isso pode ser feito direto por vocês, ou pode ser contratado numa empresa como essa rádio agência, mas que vocês fiquem iniciando e produzindo. Né? O noticiário, que é de interesse da ANTES, como eu falei, não precisa ser só a realização da ANTES. Pode ser, por exemplo, a ANTES se posicionar sobre o caso Rosemary, que está aí. A ANTES se posicionar sobre o massacre das crianças. Como que a ANTES vê esse problema
do povo entrar nas escolas nos Estados Unidos e sair matando todo mundo. Né? Eu não preciso só falar do salário do professor, das condições da sala de aula. Eu posso mostrar à sociedade que eu tenho uma perspectiva ampla, né? Eu tenho uma análise ampla de e isso é o que faz muito bem as confederações patronais. Né? Elas são permanentemente chamadas a opinar, a falar sobre tudo, sobre a Copa do Mundo, sobre a crise do mensalão, sobre a redução das energias elétricas, tarifa de energia elétrica, essas coisas todas. Esse é o portal da Rádio Agência Senado, que também tem o mesmo sistema. A emissora chega aqui, se cadastra, nome do contato, o e-mail e os dados pessoais. Aquela empresa particular que eu falei, ela gera uma senha. A TV Senado, a Rádio Senado, ela não gera uma senha. Eu achei equívoco. Porque a senha permite ter um levantamento que o Senado não tem. Que é saber que notícias foram acessadas e por quem. O Senado tem um total. O Senado tem condições de falar, olha, hoje 10 mil pessoas baixaram notícias do meu portal. Tivemos 10 mil downloads. Mas eu não sei se esses downloads vieram do Nordeste, do Sul, se eles vieram, se o interesse foi a votação da MP da Copa, ou se foi da MP, ou se foi dos royalties. Né? O Senado peca por não ter isso. Né? E aí, eu acho a página do Senado até bem feliz, mas enfim, tem esse cardápio. O cidadão tem aqui uma matéria de tabagismo. A emissora de rádio ela tem acesso a um documento em PDF que é um link, uma brevemente, fala, essa matéria fala sobre isso, isso e isso, a votação do tal projeto, foram ouvidos os senadores ABC ou especialistas XPTO. E ele faz download. E aqui fora tem um tempo. E ele recebe também um script. Porque se o cara quiser, a gente sabe que no rádio, o locutor é a marca registrada de uma emissora, né? Se ele quiser tirar da voz do repórter lá da Rádio Senado e botar na voz do seu apresentador, ele pode. Já recebe o script. Ou então, se ele quiser reeditar, colocando alguma entrevista local, regionalizar a informação, ele tendo script é mais fácil. Né? Então, aqui, ó, são vários temas, novas tecnologias produtivas, debate sobre expansão da tecnologia na agricultura, o Parla Sul, eles também disponibilizam programas culturais, musicais, e a emissora de rádio pode se montar a partir desse esquema. Isso que acontece no rádio pode acontecer na televisão. Aí vocês vão falar, pô, mas televisão, sindicato mal tem um computador que funciona, eu vou botar uma televisão, gente, uma câmerazinha dependendo do nível de tecnicalidade que vocês queiram, uma câmera de celular. Ou uma câmerazinha dessa que a gente compra aí de R$700 na Feira do Paraguai, você monta a sua página no YouTube. Você monta a sua página no YouTube como o Itamaraty faz. Vocês acham que o Itamaraty tem câmera, Sony e tal, não sei o quê? Não. Então umas câmerazinhas dessas por R$700 na Feira do Paraguai. Aí eu tenho todas, elas já gravam em HD. Eu tenho todas as entrevistas ocorridas no Brasil ou fora do Brasil. Né? E eu, por exemplo, sou editor do programa de política internacional na TV Senado. A TV Senado não fica me mandando para cobrir a ONU, para cobrir o Iraque, para cobrir não sei o quê. A gente mal sai para Tabatinga. É uma briga. Eu entro aqui, eu pego as imagens, eu pego as interações e vou editar do meu jeito que eu quero. Tá? E aqui é um belo exemplo que você atua daquela hiperconcorrência que eu falei. O cidadão, o indivíduo curioso que gosta de política internacional, vem aqui e ouve do jeitinho que o Itamaraty colocou. Eu, que sou um meio de comunicação que não tem estrutura suficiente, venho aqui para beber na mesma fonte, mas para usar
uma imagem, usar um trecho de uma entrevista, essas coisas. Né? A Petrobras, idem. A Petrobras já é mais sofisticada. A Petrobras, outro dia, essa semana passou, perguntei se vinha alguém de uma diretoria Brasília que eu queria gravar. Ela falou, não, você pode vir aqui. Eu falei, não, mas eu não tenho equipe aqui. Ela falou, não, mas nós temos equipe disponível para as televisões que não tem equipe do Rio. Desde que você grave dentro da instalação da Petrobras. E aqui na página da Petrobras você vê, primeiro, ó, você vê aqui, ó, eu entro, você se cadastra como jornalista, então a Petrobras sabe, toda vez que o Chico Santana entra lá, quando que ele entrou e por que ele entrou e onde é que ele foi xeretar. Isso é importante você ter feedback. Você saber que informação gera maior interesse. Ela me provoca pelo Twitter, porque eu não vou estar toda hora na página da Petrobras, então ela me provoca pelo Twitter com as notícias. A Transpetro recebe o primeiro navio petroleiro construído no Nordeste. Aí ela me provoca aquilo no Twitter e eu corro para ver se tem aquele material em vídeo, se eu sou de televisão, se tem em rádio, se tem em TV. Aí você tem aqui a página de multimídia, a página de release, que você vai ver o conteúdo impresso. Né? Você vai encontrar por temáticas, mas você também vai encontrar por regional. O que é muito interessante para vocês. O que está acontecendo com os professores do Nordeste? Né? E o que a gente está fazendo na região Centro-Oeste? Então, eu como consumidor de informação, seja cidadão individual, seja meio de comunicação, eu posso também fazer uma busca regionalizada. Eu sou de uma rádio do Nordeste, quer dizer, eu estou por trás para saber o que tem de novidade na área da educação do Nordeste. E aí? Os jornalistas da Petrobras. Eu não sei. São muitos e Fora são... as agências contratadas. Mas a Petrobras, até onde eu sei, eu acompanhava bem a Petrobras quando eu estava no movimento sindical. Eles contratavam muito fora a parte, vamos dizer assim, da campanha de marketing, a campanha de mais publicitária, mais construção da imagem. A produção informativa era da Petrobras e a grande maioria de concursados, não era nem de função comissionada. Eventualmente mudava o chefe. Né? Agora, isso foi o quê? Eu saí da FENAGE, eu deixei o movimento sindical em 2001. De lá para cá já são 11 anos e muita coisa já mudou, já pode estar terceirizado. Mas eu fui outro dia numa banca de tese lá em Natal, e o rapaz que estava defendendo a tese, estava até analisando o blog da Petrobras, que gerou, não sei se vocês acompanharam, coisa de acho 2 ou 3 anos atrás. A Petrobras começou a ser alvo de ataques aí da Folha, do Estadão, não sei o quê. E ela no blog dela, ela passou a colocar a íntegra das respostas que ela dava às perguntas que ela recebia da imprensa. Né? E esses jornais entraram com uma outra campanha, dizendo que a Petrobras estava rompendo a relação fonte-repórter, estava banalizando ou popularizando uma informação que seria uma notícia exclusiva no dia seguinte. E a Petrobras veio até com uma resposta interessante, que ela dizia o seguinte: olha, a pergunta é privativa do jornal, agora a resposta dada por um ente público é pública. Ela é pública. Eu não tenho sigilo de... Quem mantém o sigilo da fonte é a imprensa, é o repórter. A fonte ela não tem nenhuma obrigatoriedade de manter sigilo do repórter ou sigilo do que ela falou. E isso serviu para desmascarar, na ocasião, como é que se diz? O tratamento, vamos dizer assim, enviesado que a imprensa dava a determinadas informações, porque aquelas informações que não atendiam ao objetivo que o jornal tinha, elas eram descartadas.
ou eram colocadas fora de uma conjuntura. E com o blog, eles, como é que se diz, trouxeram a público como que a imprensa faz o seu recorte da informação, como que a equipe interage, escolhendo isso ou aquilo outro. E eu fui nessa tese de doutorado, lá em Natal, fiz parte da banca, e o rapaz que estava lá era da própria Petrobras, não da área de imprensa, ele era de uma área de patentes, e ele estava explicando que toda a equipe lá em Natal também, concursado, contratado, tem assim, o planejamento macro e tal, que eles vão em contrato com outras empresas. E em momentos de crise, eles contratam agências especializadas para lidar com crise. Né? Não é a sua parte, mas talvez não a sua pesquisa. Que credibilidade precisa ter? Você já chegou a ver alguma coisa? Isso aí eu no assim, finalzinho. É uma coisa de recepção, né? Vamos conversar no final. Vamos chegar lá no final. Então aqui, a outra coisa que essa agência faz é a pré-produção de informação não só para a grande imprensa, mas para as redes sociais. Então ela pré-produz Twitter, ela pré-produz notas do Facebook, ainda no Orkut. Né? A gente não pode desprezar o Orkut, que tem 40 milhões de pessoas que no Orkut. Né? Então, esse material, que aí é uma outra linguagem, é um vídeo de baixa resolução, é um texto de 140 toques, né? Ela disponibiliza para a pessoa e gera uma página que permite a mescla da página clássica, que trabalha com veio de comunicação, com a página já trazendo as redes sociais. Né? O Senado, a Câmara acabou de lançar, a Câmara tem coisa bem mais inovativa do que o Senado. A Câmara acabou de lançar uma coisa que, para qualquer um, assim, eu acho que isso é básico, elementar, mas que gera uma mão de obra, tanto técnica quanto de conteúdo complicada, que é a chamada página multimídia. Né? Eu entro numa página para saber como é que foi a votação de não sei o quê, eu preciso ter, se eu quero ver isso em texto, se eu quero ver isso em televisão, se eu quero ouvir isso em rádio. Né? O Senado produz uma newsletter semanal, multimídia. Esse é o facsímile da newsletter. Você vem aqui, cada um dos temas ele pode entrar o espectador, ele entra, isso aqui é mais voltado para o público individual, já não é tanto a mídia. Né? Existe uma versão em espanhol e inglês de alguns temas, né? E as versões para você estar migrando para o Twitter. Mas ela é só uma vez por semana, eu achava que isso tinha que ser diário. Né? Com isso, gente, a gente tem o quê? Que todo aquele fenômeno de planejamento estratégico, que uma primeira etapa era fonte, assessoria de imprensa e depois público, e que depois nós colocamos na televisão, nós passamos agora, a mídia das fontes, perdão, nós passamos a ser metralhados de todos os lados pelas redes sociais. Né? Eu não sugiro a ninguém que não tiver estrutura boa enveredar pelo campo das redes sociais. Porque a rede social você tem que estar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, do Natal à véspera de Natal de novo. Porque você pode, sei lá, montar um sistema que vai até 10 horas da noite, você saiu para casa, fechou o boteco, está tudo bonitinho. Quando você chegar no outro dia, 8 horas da manhã, o que aconteceu nessa rede social, você não tem ideia do estrago que foi. E recuperar aquele pepino, você não recupera mais. Por outro lado, é necessário uma equipe ampla e multiprofissional e multiespecializada. Né? Quanto mais amplo for a sua área de atuação, mais ampla vai ter que ser a especialização.
Então vamos pegar o caso do parlamento. Ele atua no campo econômico, no social, no agrícola, no defesa nacional, na diplomacia, no esporte, no direito humano, na questão de gênero. Não adianta botar só 2 garotões ali digitando bonitinho, tweetando e tal, vocês não sabem responder. Ou fazer o que a TV Senado faz, que eu acho que eles baixaram uma ordem de cima para baixo que os programas não podem ter seus perfis próprios nas redes sociais. E que tem uma estrutura centralizada que tem cuida de todo mundo. Ora, as respostas são aquelas protocolares de relações públicas, de não sei o que, assim, não, a sua aí. O cara fala, por que esse senador falou não sei o que, coisa e tal, papapá, por que o jornal não tratou disso, ou não falou aquilo outro? Aí vem aquilo assim, não, muito obrigado pela sua audiência e tal, papapá, nós estamos encaminhando o seu questionamento para a área encarregada que vai lhe responder oportunamente. Ora, quando responder daqui a 3 dias, não adianta mais, o cara já está em outro, já. Não é nem 3 dias, 2 dias. No mesmo dia, se for de manhã para de noite, o cara já está em outro. Então, eu acho que para quem não tem a estrutura, uma boa estrutura, as redes sociais devem funcionar como anzol, como isca, para atrair gente para as suas estruturas midiáticas normais, tradicionais. Se eu tenho uma página na internet, onde eu boto notícias ali, eu vou buscar gente no Twitter. E vou chamar, eu faço isso, por exemplo, no meu blog. Leia no blog do Chico Santana que aconteceu isso. E boto o link. Mas eu não fico 24 horas ali, eu não tenho condições de ficar debatendo 24 horas com quem lê meu blog. Né? Eu boto no Facebook. Né? Boto no Facebook, por exemplo. Hoje, já existem ferramentas que isso é feito automático. Você só define a configuração que você quer e vai sair. A hora que você botou o título da nota no seu blog, na sua página na internet, aquilo já replica automaticamente no Twitter, no Facebook, no Orkut, no Google Plus, gerando um endereço URL, um link, que quem clicar ali vai vir para a sua página. Você vai potencializar a leitura daquilo que você está explicando muito mais. Eu digo por experiência própria. Eu tenho um blog aí que eu faço aqui uns 4 anos mais ou menos. Até o advento do Twitter há 2 anos atrás, eu tinha tido 20 ou 30 mil leitores visitantes. Eu estou chegando a 150 mil. Eu tive 120 mil depois do advento do Twitter. E é um blog individual. Eu boto nota quando eu quero, quando eu estou afim. Mas o Twitter agora está bem enfraquecido, né? Não, enfraquecido por quê? Não, eu acho que caiu, teve um boom. Teve um boom e não, tudo isso você tem um boom e deixa, mas você tem milhões de pessoas que passam só no Twitter. Você tem um mundo de pessoas que antigamente falava, você não deu na televisão, não aconteceu. Você tem um monte de pessoas que você não deu no Twitter, no Facebook, não aconteceu. Ainda ontem foi gozado, o programa que eu edito, a edição desse mês, estreia hoje. Né? Eu estou entrevistando um ayatolá do Irã que passou por aqui. E aí a gente divulgou o programa tal, não sei o que, coisa tal. Aí entrou uma pessoa que eu não conheço e falou, eu não vou perder tempo para ouvir esses islamo terroristas, uma coisa assim. E depois não tem tempo de televisão, não. Eu só navego na internet onde tem coisa. Não tenho tempo para TV fechada, eu só navego na internet onde eu posso encontrar informação de qualidade e credibilidade. Aí eu respondi para ele, olha, se você não quiser ver na TV aberta, não tem problema não. Você pode ver TV Senado em TV a cabo, em satélite, analógico, digital e na sua internet também ou no seu telefone celular. Aí o cara, Quer dizer, esse cara é um cara que não sai do computador 24 horas. E você tem uma geração, principalmente da juventude, que não sai do computador. É juventude e gente idosa, por incrível que pareça. São 2 povos que não saem da internet.
aquela outra massa, vamos chamar assim, da população economicamente ativa, ela transita. Né? Por exemplo, tem indicações que o acesso a Facebook e a Twitter é muito maior nos dias de semana em horário de trabalho do que no sábado e domingo ou do que de noite, quando teoricamente a pessoa teria mais tempo. E isso aí indica ou uma limitação de internet individual, residencial, né? E o cara, para usar a internet, se vale do trabalho, do local de trabalho, ou mesmo que o cara trabalhe o tempo inteiro com as redes sociais abertas. Então, a gente não pode ignorar. Agora, ter uma estratégia de comunicação calcada só nas redes sociais e achar que é barato, porque a rede social é de graça, ela é de graça para você colocar. Mas para você produzir o que vai colocar e ter qualidade do que vai colocar, ela é cara. Ela é cara. Não adianta você botar uma mensagem hoje para daqui a 30 dias botar outra, tal. Você tem que estar, o Twitter você tem que estar produzindo pelo menos por baixo, pouquinho, umas 15 a 20 informações entre 8 da manhã e 6 da tarde de peso. Porque você passa o Twitter, o Facebook, ele entra naquela hiperconcorrência que eu falei. Hoje o cidadão concorre com a imprensa tradicional. Por que a imprensa tradicional no site não coloca lá os vínculos para você tuitar aquela notícia ou compartilhar aquela notícia? Porque o efeito multiplicador do indivíduo, além da credibilidade, porque quando eu mando uma notícia para os meus amigos, ela vai agregada numa credibilidade, porque os caras me conhecem. É diferente da Folha de São Paulo ou da TV Globo botar lá qualquer notícia. Lá, crise do Filipão renuncia à seleção. Se a Globo colocar, muita gente vai ver isso. Agora, se eu mando para os meus amigos, mesmo que o link lá é TV Globo, não sei o quê, essa notícia vai agregada da minha bênção, do meu patrocínio. E isso é fundamental. Isso é um fator de geração de opinião pública. Então, no meu meio de circulação, aquilo ganha um upgrade, ganha de credibilidade. Dependendo também do comentário que eu colocar, né? Se eu botar essa notícia está furada, aquilo muda. E se você multiplica isso pelos milhões de pessoas que estão na rede social, você vai ver o efeito que tem. Então, o que eu sugiro, em termos de planejamento, é que se a gente não tem uma estrutura física de pessoal, é que a gente trabalhe com essas ferramentas como um elemento de captador, de leitor ou de ouvinte daquilo que a gente está difundindo nas nossas páginas tradicionais. Eu vou buscar lá o cara, porque o cara não conhece o site da antes, mas o Twitter vai levar ele de lá para cá. Tá? Então, gente, nesse nosso novo cenário, só para fechar, novo cenário informativo, a gente tem uma perda do monopólio da produção informativa que antes estava só na mão da imprensa. Né? A gente passa a ter essa ação também feita pelas mídias das fontes e passa a ter isso também pela ação das redes sociais. A gente passa a ter, então, uma pluralidade informativa maior, uma pluralidade de fontes maior. Tem pesquisas, por exemplo, no noticiário político, a média de fontes ouvidas pelos jornais não passa de 3 pessoas, né? Enquanto que a média das mídias legislativas está variando entre 6 e 8 pessoas falando dentro daquela matéria sobre o mesmo assunto. Então você tem notícias que são mais plurais, né? Você tem que ter, que a gente estava colocando ali, essa preocupação da fidelidade, da credibilidade. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que ter certeza da informação que eu estou distribuindo. Amanhã, se sair uma nota errada do STF sobre o mensalão, se a TV Justiça dá uma coisa errada, acabou.
acreditadas pela justiça. Tá? Eu tenho, nesses veículos maiores, é interessante que eu tenha o meu manual de redação, o meu código de paradigmas editoriais, de conhecimento do público. O público vai saber o que norteia a produção informativa da assessoria de imprensa da ANDES. Então, sabe que a informação foi colhida, tratada e editada seguindo esse tipo de paradigmas profissionais. Tá? Porque aí nós vamos estar nos diferenciando, que é muito comum nas redes sociais, o boato do fato. Né? Quando sair a informação, eu sei que é fato. Né? Quem está lendo vai saber que é fato. E não a boataria que sempre sai. Nessas consequências, então, nós temos essa questão da hibridação da informação, né? Num primeiro momento, publicidade, jornalismo, relações públicas e marketing, mas com as redes sociais, você, nesse cenário, você começa a ter uma hibridação também das campanhas orquestradas. Né? Um bom exemplo foi no último dia da eleição de São Paulo, que o Twitter divulgou que o Enem seria cancelado, né? Para prejudicar a eleição do Haddad de São Paulo. E eles chegaram, a Polícia Federal entrou rastreou e chegou até a empresa que prestava assessoria de redes sociais para o Serra. Né? E aquilo virou um top trending no dia. Pô, assim, há poucos dias da eleição municipal e há 2 ou 3 semanas da prova do Enem, você tem um negócio desse, quantidade de meninos que ficou assim aloprado com coisa, tá? Então nós vamos ter então esse novo cenário, que é onde você tem o jornalismo, a especulação, e também é usado como para fomentar e mobilizar setores sociais. Esses daqui foram os valores que nortearam a construção das mídias do Senado, né? Que eu acho que vale para qualquer veículo. Né? O Senado ele tinha uma busca de construir cidadania. Então, nós apostamos na questão da limpidez, da honestidade, abrir as altas instâncias deliberativas à população. Né? Esse abrir é o tanto mostrar quanto fazer ela compreender, né? Como é que é o processo, como é que ele se dá, por que é assim, por que não é, né? A compreensão da linguagem, o domínio do ritual das tomadas de decisão, por fim, a construção da cidadania. Contra o modelo utilizado pela imprensa tradicional, que é o quê? É o showbiz, é a indústria do espetáculo, é a lógica do entretenimento, é a busca de audiência a qualquer custo, é a despolitização, né? Desinteresse com a construção da cidadania, a audiência que eu já falei, a construção de uma estratégia que usa mais a construção de imagem e não tendo necessariamente um compromisso com a verdade. Né? As fontes, né? Isso é outra coisa importante ter, é o seguinte, com essa dimensão de emissoras corporativas, de rádios corporativas, jornais corporativos, de redes sociais, de sites, o que era muito comum no início, que era o cara vai dar entrevista, olhava no microfone da boca aqui, olhava para aqui e deixava o da rede social aqui, ou da TV Senado aqui do lado. Hoje não pode mais ignorar. Hoje você tem que falar para esses veículos em pé de igualdade. Se tem 2 pedidos de entrevista para o seu assessorado, um é da TV Globo e o outro é do portal não sei das quantas, portal da educação, né? Tem que viabilizar a entrevista dos 2. Não é só dar a entrevista da Globo e fechar a porta para o outro. Você tem que ouvir os 2. Né? E aquele cenário, então, que a gente falou, né? Porque essa construção desse espaço público, ela hoje, o próprio espaço público está interagindo em todos os sentidos, de dentro para fora, de cima para baixo, tal, você não tem como controlar, nessa construção da opinião. Né? Uso estratégia das redes sociais, então, para captura de leitores, inserção de temas no debate público, chamada de atenção para textos maiores, lançamento de promoções de campanha, criação de suspense, fidelização de leitores, controle de qualidade, isso é importante. Né? Pode ser o seu feedback, o seu ombudsman, a sua
a sua ouvidoria geral da ANTES, pode ser um site, vocês podem ter um reclame aqui do ensino universitário, por exemplo. Né? E como eu falava, a rede social implica uma produção de conteúdos de interessantes e criativos, resposta em criatividade em tempo real, ação conjunta de portais, páginas clássicas e equipe bem capacitada. Até quando, te respondendo, até quando isso vai valer, vai funcionar, depende principalmente da gente que está operando. Né? A capacidade de respeitar aquele contrato informativo virtual que existe entre os emissores de informação e os consumidores de informação. Enquanto nós estivermos emitindo informação credíveis e que sejam entendidas como credíveis por quem está consumindo, eles vão funcionar. Senão, não adianta botar dinheiro algum, porque o cara não vai ligar o canal, o cara vai desligar, vai ler outra coisa. Esses são os blogs que eu mantenho, né, no contato, e esse livro, que é a tese inteira, tem isso tudo em detalhes, ele foi editado pelo Senado Federal, pode ser encomendado pela internet, é tudo por horário, não é propaganda para mim não. E o endereço, mas se botar www.senado.gov.br, depois é só procurar edições técnicas. Gente, é isso, eu estou às horas, devo ter estourado absurdamente o... Tem ele disponível gratuito para... Não, eu estou brigando, tem francês se quiser, eu estou brigando porque esse livro foi editado, eu ganhei um prêmio no Senado francês, de uma das 3 melhores teses do ano, e eles editaram em livro e em PDF. Mas o Senado aqui, a editora do Senado tem uma limitação, não sei se é técnica ou de mentalidade, eles não editam em PDF e não deixam eu colocar em PDF nem em termos pessoais, porque eu cedi o direito autorais para eles. Mas custa R$20. Bom, muito obrigado, agradeço. Vamos lá. Depois eu agradeço. Assim, para quem está querendo começar um web TV ou no seu site da instituição humana, o que você recomenda em termos de qualidade do vídeo? Assim, você vai colocar esse vídeo, claro, inclusive para evitar travamentos, né? Vocês devem ter algum tipo de estudo dessas. Vocês botam o vídeo em baixa e dão a opção da pessoa alterar a qualidade para mais, ou colocam já na máxima qualidade e, se tiver difícil de carregar, tem a opção de... Isso depende para o que você quer ir. Nós estamos inclusive numa fase de transição no Senado para isso, porque até hoje nós estamos montando lá, como tem a Rádio Agência, nós estamos montando a TV Agência. Então, nós temos uma página onde qualquer um pode ver e pode copiar. Não sei porque não pode embed. Né? O embed é aquele link que você leva para o seu blog e aparece a televisãozinha no seu blog, já aquela primeira imagem, não sei qual é a limitação técnica. Se você está querendo colocar essa sua página só como divulgação, a baixa resolução é mais do que suficiente. Se você quer, como o Itamaraty faz, como a ONU faz, como a Petrobras faz, como é que se diz? De que isso também seja aproveitado por outros veículos de comunicação, para que ele seja aproveitado, ele tem que ter a opção de alta resolução. Porque esses vídeos que a gente pega no YouTube em baixa resolução não dá para usar em televisão. Né? Dá aquele efeito que todo mundo já conhece. Então você tem que ver qual é a sua estratégia. Você quer ter uma página com material que é só para a pessoa ver em casa, ou associado ver em casa, mas é baixa resolução. Você tem que definir a sua estratégia comunicativa. Mais ou menos do seu livro. Pelo menos eu entendi que você acha no livro que essa característica das instituições brasileiras de produzirem jornalismo nas próprias corporações seria muito em consequência do fato das pessoas terem saído das redações e irem para a imprensa, para as
Eu queria saber então, como é que é feito em outros países. Assim, se no Brasil a gente dá um tratamento mais informativo e nos outros mais... Eu chego à conclusão na minha tese, primeiro que esse modelo brasileiro, ele é fruto de uma realidade muito própria nossa. Está passando, própria em vários sentidos. Primeiro, nós temos um marco legal que diz que o jornalista é aquele que é formado em jornalismo, pelo menos dizia até o STF mudar. Na maioria dos outros países, o marco legal diz que o jornalista é aquele que trabalha em empresa jornalística. No momento que ele sai da empresa jornalística, deixou de ser jornalista. O registro dele é suspenso, a carteirinha é recolhida, tudo isso. Então, nós somos jornalistas mesmo antes de ter o primeiro emprego. Né? Porque para ter o primeiro emprego você já tem que ter o registro de jornalista. E nós trouxemos essa bagagem com a gente. Num primeiro momento, que foi aquilo que eu falei da regime militar, nós tivemos setores da sociedade que tentaram se organizar para divulgar uma informação diferenciada daquela que vinha pela grande imprensa, que era ou censurada, ou que era autocensurada, que era desista. Né? Isso criou, mais do que uma cultura, criou uma cultura profissional, né, de se aceitar jornalistas nas áreas de comunicação, né, mas se criou também, se desenvolveu padrões técnicos. Porque o jornalista, quando chegou nessa estrutura, o que o jornalista sabia fazer? Jornal, nota para rádio, boletim. Ele não sabia. Você pediu um jornalista para escrever uma nota oficial, como relações públicas faz, não deu na coisa. A nota oficial, o mais importante está lá no pé, né? Então, esse é o modelo da maioria dos outros países. Inclusive, não existe a denominação assessoria de imprensa. É RP. Ou comunicador. Né? No bloco europeu, a palavra, por isso que o meu blog é chamado Infocom, info de abreviação de informação e com de comunicação, porque informação, é sinônimo de jornalismo. A faculdade é uma faculdade de Infocom, significa dizer que ela tem curso de jornalismo e tem curso de publicidade, ou agora eles agregam tudo, né? Eles fazem um curso de comunicação, que seria como um curso de comunicação institucional, onde está lá a RP, a publicidade, essas coisas todas. E é aquela grande discussão, inclusive com o corporativismo ainda muito mais arraigado do que aqui, de você, o cara não considera, o cara pode ter trabalhado 100 anos no Le Monde, mudou para o outro lado do balcão, ele não é mais visto como jornalista. Pode ter trabalhado 100 anos no meu país, mudou, ele já não é mais visto. E ele não tem a estrutura da comunicação proativa. O volume de produção que a sociedade civil, de produção jornalística, informativa, que a sociedade civil brasileira produz cotidianamente é imensurável, gente. Todo dia, qualquer organização, menor que ela seja, associação de favela, a gente já tem assessoria de imprensa. Né? Vai na Rocinha, um dos canais da Cabonet era um canal de televisão da associação era o canal comunitário da Associação de Moradores da Rocinha. E eles, bem ou mal, o que eles fazem? Eles reproduzem aquilo que eles têm ser feito do lado de fora. A televisão tradicional tem o quê? Tem jornal, tem novela, tem show, tem Gugu, tem Silvio Santos, e eles fazem a Rocinha deles ali. Eles fazem o Gugu deles, local, eles fazem. Isso acabou muito com essa globalização, com esse monopólio. Mas quando a televisão, inclusive, era menos nacional, né, ou até menos internacional, isso fazia muito mais presente, e era, inclusive, a área de revelação de talentos. Eu fico pensando no seguinte, o movimento sindical, na verdade, a gente, sim, eu acho que quando se coloca que tem que ter uma estrutura, né, que tem que ter jornalista, que seja qualquer veículo que você monte, como é que você traz essa qualidade quando no movimento sindical você não tem muito essa estrutura? Primeiro você cria. Segundo, você tem que fazer, não pode repetir o erro de várias organizações que são as estruturas temporárias, conjunturais.
Tá? Vem uma diretoria que acha que a comunicação é estratégica e tal, não sei o quê, papapá, monta todo o aparato. 3 anos depois, aquele grupo político perde, e vem outro, e desmonta tudo, ou então tira todos aqueles profissionais que acham que não são confiáveis, tinha um vínculo com a diretoria antiga, coisa e tal, e bota todo mundo de novo. Por que áreas como a saúde no Brasil são exemplos, inclusive internacionais, na área de comunicação? Né? Porque eles têm corpos permanentes de profissionais de comunicação. Hoje, se você for aqui na Secretaria de Saúde, vai ter profissional que já trabalhava na área de comunicação lá, ainda no regime militar. Se for no Ministério da Saúde, idem. Mas são profissionais do quadro, que se especializaram em trabalhar a comunicação. São profissionais que vai ser no governo do PSDB, ou no governo do Lula, ou no governo não sei de quem, a origem deles é a comunicação, porque a comunicação deles é vista como saúde pública. Na educação era assim. Agora, essa geração, eu falo isso de cadeira porque eu fui coordenador de comunicação do Ministério da Saúde, fui coordenador durante o governo do PT do Cristóvão da saúde aqui no Brasil. Essa geração está se aposentando e não está sendo substituída, e ela é substituída pela famosa terceirização. E a terceirização, ao meu ver, ela acaba tendo um compromisso político-editorial com quem está no mando naquele momento. O caso do Senado. O caso do Senado, a gente até brinca lá. A gente fala que o senador, tem aquele negócio, a caravana passa e os senadores passam e a gente fica. A gente brinca, o mandato deles é de 8 anos, o nosso é de 30. Porque nós somos concursados. Porque a presidência de 2 anos já não consegue mexer. Ela mexe o cara lá de cima. Ela mexe, nós temos uma preocupação. Eu, como falei, eu sou da primeira turma. Né? A turma que veio empurrando essas coisas de vão criar televisão, vão criar rádio. Nós descobrimos que desde João Goulart o Congresso já tinha uma frequência de rádio. Né? Não foi a cúpula que descobriu isso, mas esse corpo que tem uma cultura em que comunicação é formação de cidadania, que é formação de transparência. Só que esse corpo está indo embora. Eu era um dos mais jovens quando eu entrei, daqui a 2 anos eu me aposento. Né? E não ficou aquilo que a gente estava falando, os manuais, essas coisas. Você não tem uma Bíblia onde os novos cristãos possam entender. Então você, primeiro, no caso específico lá do Senado, não sei se repete, a garotada que está vendo os novos concursos, essas coisas, não viveram regime militar, não viveram censura, não, estão se lixando para que é monopólio da informação, para que é isso, sabe? Eu já ouvi comentários de uma menina lá, uma repórter de 25 anos, falou, você pensa que veio fazer jornalismo? Para mim? Eu falei, olha, o meu concurso era de jornalista, primeiramente jornalista legislativo, como você. Os concurseiros agora que já saem da faculdade, vão estudar para concurso, não entram nem no mercado. Não entram nem no mercado. Então, são pessoas que, até ao contrário da minha geração, se dão muito bem com vídeos, né? Se dão muito bem com as novas tecnologias, têm essa interface boa, mas pela precariedade do ensino nas faculdades, pela explosão de faculdades privadas que teve aí, é uma garotada que só sabe apertar botão, não tem o conceito. Né? E esse conceito é por isso que eu digo, se você tem uma equipe que é permanente, esse conceito, a culturalização, ela vai sendo transmitida de geração em geração. No momento em que você tem a cada ministro que entra e que sai, a cada direção do sindicato que entra e que sai, uma nova direção, um novo corpo, porque isso vale para tudo, por exemplo. Por que a maioria dos sindicatos não troca seus escritórios de advocacia quando muda a diretoria? Né? Ou os seus próprios juristas? Porque ali, sabe, os caras já estão especializados naquela temática, seja da imprensa, seja da educação, da saúde, já sabe como é que tem a profissional de salubridade, já sabe onde tem não sei o quê, já sabe como é que é a briga desse ou daquele, e a mesma coisa vale para a imprensa.
dentro da estrutura sindical. Deveria valer, ela tem que se perpetuar em relação, não que a nova direção vai estar proibida de definir rumos e diretrizes, mas ela vai estar trabalhando com quem já está especializado na área. Senão você não evolui, não. Eu digo por essa experiência, eu montei aqui na Secretaria de Saúde um sistema chamado TV Saúde, era uma televisão de circuito fechado, que cada sala de espera de hospital, cada sala de espera de centro de saúde, cada sala de espera do programa de saúde da família tinha aparelho de televisão. Eu falava ano, só os hospitais tinha uma produção de 6 milhões de atendimentos no ano. Então eu falava ano com 6 milhões de pessoas, sem nenhuma intermediação da Globo. Para quê? Para fugir daquele negócio que eu falei de espaço. Acabou o governo Cristóvão, não foi reeleito e tal. 15 dias depois, não tinha mais nem televisão nos hospitais. Tudo. Porque eram estruturas que vem um, vem outro, cada um pensa no outro. Então eu acho que. E comunicação se pensa a longo prazo, gente. Se pensa a longo prazo, os investimentos. Você quer montar uma coisa de televisão? Botar equipamento, assim, uma coisa mais profissional, mais ruim, não sei o quê, você está pensando pelo menos em uma década. Pelo menos uma década. Uma década são 3 diretorias de sindicato. O projeto de TV CUT, né? Quantos anos? Quase meio século. Em 80 e pico, era o caminhão, a Gabriela Eletrônica, na porta do Congresso da CUT. Hoje já tem um canal específico lá no interior de São Paulo para ser cabeça de rede. Quase levou a manchete. Hein? Quase levou a manchete. Eu estava lá. Só não levamos uma manchete porque o povo do Rio não quis achava que porque certamente a cabeça de rede iria mudar para São Paulo, como acabou mudando, né? E aí o povo do Rio achou que ia perder o emprego. E aí ia ser a fundação. Acabaram perdendo. Como acabaram perdendo. Mas eu estava lá naquela assembleia. Tudo resolvido. Conseguimos juntar um monte de gente da CNBB ao Bradesco. Seria a primeira experiência de uma TV de trabalhadores no país. E perdemos por conta do Rio. O Rio tinha mais delegados em Congresso. Tu era da Manchete ou era do Rio? Não, eu era do Rio. Do sindicato? Não. Estava no mercado acompanhando, mas não. Uma última pergunta, alguma coisa? Não havendo, Chico, agradeço muito a atenção da diretoria, dos presentes do grupo, certamente a colaboração do seu será utilizada por nós, incluindo o campo também. Agradeço muito a disponibilidade.